Amém. O Rei chegou e tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Um novo tempo foi instaurado com Jesus. O Rei chegou. O Rei chegou. E os profetas do Antigo Testamento vinham anunciando essa chegada do Rei. E um dos profetas que mais anunciou, que mais falou a respeito do Rei que viria, foi o profeta Isaías. E eu quero te convidar a ler comigo um trecho do livro do profeta Isaías, que está lá no capítulo 58. Eu quero ler a partir da parte B do versículo 9. E eu vou ler na Bíblia a mensagem. Pode ser que ela esteja um pouco diferente da sua versão. Isaías 58, a partir do versículo 9, a partir da parte B do versículo 9. Que diz o seguinte: se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Se vocês tomarem cuidado com o que fazem no sábado e não usarem o meu dia sagrado para cuidar de interesses pessoais, se tratarem o sábado como um dia de alegria, o dia santo do Eterno como uma celebração, se o honrarem, recusando-se a fazer os negócios de sempre, a ganhar dinheiro e correr aqui e ali, então estarão livres para ter prazer no Eterno. Eu os farei levantar voo e voar alto acima de tudo. Eu os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó. É o Eterno quem diz. Vamos orar mais uma vez? Nessa manhã, Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez, com o livro do profeta Isaías aberto. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a novidade de vida que vem com Jesus, com o Rei que chegou, possa invadir o nosso coração nesse momento, possa invadir as nossas vidas, transformando, renovando, restaurando. Nós cremos que o Senhor é o Deus de toda restauração. Confiamos em Ti e queremos Te pedir, Senhor, restaura as nossas vidas mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Isaías é um profeta conhecido do Antigo Testamento, é um dos profetas maiores. O livro do profeta Isaías é o maior livro dos livros proféticos. E o Isaías, o nosso irmão Isaías, ele viveu ali no período em torno de 700 a.C., em torno dessa época, esse período. E ele nasceu numa família nobre. Muito provavelmente, Isaías, esse irmão nosso, ele nasce no contexto da nobreza, porque a Bíblia cita que ele é filho de Amós. E a Bíblia também diz que ele gozava de relações íntimas, tanto com a família real, quanto com os mais altos oficiais do governo. Ele tinha acesso livre ao palácio. E por citar Amós, sendo seu pai, muito provavelmente o seu pai ele deveria ser um proprietário de terras, ou talvez um político da época. A verdade é que Isaías ele nasce no contexto do palácio, ele nasce no contexto da nobreza, ele tem acesso ao palácio, ele tem acesso ao rei, ele tem acesso à família real.
e ele é filho de alguém importante. Ele não vem da periferia, ele não vem do meio do povo, ele vem do meio da nobreza. E ele poderia muito provavelmente ter seguido esse caminho, ter seguido carreira, uma carreira de sucesso, talvez como político, talvez como um grande proprietário de terras. Ele tinha essa possibilidade, mas uma experiência por volta dos 18 anos transforma a vida de Isaías. E essa experiência está relatada lá no capítulo 6 do seu livro. É uma experiência onde ele vê o Senhor, e ali ele tem uma consciência de que habita no meio de um povo de lábios impuros, e de que não apenas habita no meio desse povo, mas de que pertence a esse povo. Porque quando ele é questionado pelo Senhor, a quem o Senhor enviaria, ele se sente acuado. Mas aí naquela visão, a experiência de que um anjo vem e toca a sua boca, toca os seus lábios com uma brasa. E ali então ele é restaurado. E a partir daquele momento ele passa a seguir o que o Senhor havia proposto. Ele é então enviado pelo Senhor. Uma experiência de restauração. Uma consciência de que é alguém de lábios impuros. De que habita no meio de um povo de lábios impuros. De que é alguém que necessita de um toque do Senhor. E naquela experiência, onde ele é tocado pelo Senhor, restaurado, onde ele tem a sua iniquidade retirada, o seu pecado perdoado, então ele se sente encorajado a trilhar a missão, o caminho que o Senhor havia proposto. Ali no capítulo 6, por volta dos 18 anos, Isaías ele vive no período de alguns reis, eu gostaria de citar aqui com vocês. Ele muito provavelmente nasceu na época do rei Uzias, porque essa experiência, quando ele tinha por volta de 18 anos, diz que no ano em que o rei Uzias morreu. Então aqui, no ano que o rei Uzias morreu, começa o seu ministério. O rei Uzias é um rei que começou bem, mas ele terminou muito mal. Ele começou o caminho muito bem, começou sua caminhada, o seu reinado muito bem, fazendo o que o Senhor aprova. Mas no meio do caminho ele se desvia, e ele é um rei que morre por lepra. Por conta da lepra, ele vem a morrer. No ano do seu falecimento, então, o Senhor chama Isaías. Dali para frente, o próximo rei é o rei Jotão. É um rei que reinou durante 16 anos e fez o que o Senhor aprovava. Ele, de certa forma, ajustou, e durante aqueles 16 anos, o povo de Judá, o povo judeu, ele caminhou bem, porque havia um rei que fazia o que o Senhor aprovava. Depois disso, vem o rei Acás, completamente ao contrário do seu pai. Ele vem levantando os postes de ídolos, a idolatria, as injustiças. Ele é um rei que fez o que o Senhor reprovava. E por conta disso, o povo se perdeu. Depois disso, vem o rei Ezequias. O rei Ezequias começou muito bem também. Começou derrubando os postes, começou trazendo justiça, começou a reinar como um rei que fazia o que o Senhor aprovava. O rei Ezequias é aquele que tem aquela experiência, quando o profeta Isaías vai até ele e diz: olha, o Senhor pediu para você arrumar a casa, que ele vai te levar. Aí o profeta sai da presença do rei, e o rei clama ao Senhor e pede ao Senhor mais um tempo, e o Senhor, ainda na porta, chama Isaías e fala o seguinte: eu ouvi a oração do rei, pode voltar. Eu vou dar mais 15 anos para ele. E o rei Ezequias é um rei que de certa forma governa com justiça, mas no final ali do seu ministério parece que ele se orgulha um pouco, ele acaba abrindo os seus segredos para o povo da Babilônia. E o próprio Isaías diz: olha, você fez mal em abrir os segredos, abrir aquilo que você tem no seu reino para o povo da Babilônia, porque um dia eles vão vir e vão invadir. Ele se arrepende, mas de certa forma é um rei que faz o que o Senhor aprova. Mas depois do rei Ezequias vem o rei Manassés, e esse sim, ele é depravado, ele é brutal, ele é terrível, e muito provavelmente nesse período, foi o período em que o profeta Isaías foi martirizado, muito provavelmente por esse rei. É um rei depravado, um rei terrível, um rei que faz o que o Senhor reprova. Então Isaías vive esse período de altos e baixos do povo, né? Porque quando o povo
de Judá tinha um rei que fazia o que o Senhor aprovava, de certa forma caminhava bem, mas de repente vinha um rei perverso e o povo começava a caminhar mal. Mas a mensagem do profeta Isaías, e ele se torna um profeta de Deus, depois dessa experiência, é uma mensagem atual. O profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta evangélico, porque ele é o profeta que mais anunciou Jesus Cristo. Foi o que mais anunciou a vinda de um Messias, a vinda de um libertador. Vários textos do profeta Isaías trazem essa realidade de um rei que viria, e que viria para libertar o povo de uma vez por todas, que viria para reinar em justiça, em paz de uma vez por todas. Ele anuncia Jesus. Muitas das profecias que se cumprem em Jesus foram profetizadas por Isaías. Isaías é alguém que denunciava a injustiça, denunciava a maldade dos povos. Era alguém que erguia a sua voz em favor do oprimido, em favor dos vulneráveis. Por isso a sua mensagem é tão atual. Ele é alguém que anunciava juízo, anunciava destruição, mas também anunciava restauração. Por isso a mensagem do profeta Isaías é uma mensagem tão atual, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que anuncia juízo, mas que também anuncia a possibilidade de restauração. A mensagem central do Evangelho de Jesus está na palavra restauração. A possibilidade de sermos restaurados. A boa nova, e é isso que o Evangelho significa, a boa nova é de que eu e você podemos ser restaurados, de que o mundo pode ser restaurado. Não havia mais esperança para nós. Nós caminhávamos a direção da morte, em direção à morte. Nós caminhávamos em direção à destruição. Mas a boa nova é, em Jesus, essa caminhada pode ser revertida. Nós podemos dar a volta, nós podemos retornar para a vida. Em Jesus existe a possibilidade de redenção, de restauração. Há um caminho de restauração. Mesmo diante do caos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, há em Deus a possibilidade de restauração. Mesmo diante de um ano tão difícil como esse que estamos tendo, um ano de pandemia, um ano de injustiças, um ano de mortes, um ano de tristezas, de choro, um ano de sofrimento, nós precisamos enxergar um Deus que está restaurando a humanidade, que está restaurando pessoas. Diante do caos, nós precisamos atentar para a voz profética de um Deus, que vem de um Deus, que diz que o mundo está sendo restaurado, que eu e você seremos restaurados, que eu e você seremos redimidos, que o Rei chegou e tudo novo se fez. Diante do caos, diante da tragédia, geralmente o ser humano tem duas posturas. A primeira é a negação, é não querer acreditar, e às vezes até de uma forma piedosa, tipo, não, Deus não vai deixar isso acontecer, Deus não vai deixar essa tragédia acontecer, Deus vai nos livrar dessa tragédia. Essa é uma postura equivocada. E uma outra postura é a postura do pessimismo, a postura da desesperança, a postura que diz, agora tudo está acabado, não há saídas. Eu acho que a pergunta que eu mais respondi nesse tempo de pandemia foi essa: é o fim dos tempos? É o fim do mundo? O mundo está acabando? É um tempo apocalíptico onde o mundo está acabando? Queridos, nós não cremos que o mundo vai acabar, nós cremos que o mundo vai ser restaurado. É isso que a Bíblia nos ensina.
o mundo vai ser restaurado. O caos existe, a tragédia existe, as dificuldades, os problemas existem. Nós ainda vamos chorar muito nessa vida, por conta da tragédia, das tragédias. Mas o mundo está sendo restaurado. E é essa a mensagem do Evangelho. E a igreja precisa se levantar como voz profética nesse momento, para dizer o seguinte: o caos existe, a situação não está fácil, as pessoas estão sofrendo, muitos pais de família estão perdendo seus empregos, a crise financeira está batendo na porta de muitos de nós, muitos estão perdendo os seus queridos para doenças, o caos está instaurado, mas o Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer restaurar o mundo. Ele quer usar o entulho do passado para construir algo novo. E Ele tem construído algo novo nas nossas vidas. E nós precisamos anunciar isso para o mundo. A igreja não pode perder a voz profética dela nesse momento. Nós não podemos, diante do caos, assumir um papel de negação, fechar os nossos olhos para a tragédia, e nem achar que tudo está perdido. Deus está restaurando o mundo e nós precisamos nos levantar como voz profética, diante das injustiças. E como há injustiças? Diante da calamidade, como por exemplo do povo do Amapá, que estão há não sei quantas horas sem luz. Alguns relatos dizem que as noites lá são terríveis, porque eles não podem comprar nada, não tem mais maquininha de cartão, não tem como sacar dinheiro. Os insetos à noite, muriçoca, esse é o nome? Os insetos estão atacando eles à noite. Diz que a única coisa que pode dar uma aliviada na situação é um incenso. Que aqueles que vendem subiram o preço nas alturas, porque querem ganhar dinheiro às custas do caos. A igreja precisa se levantar como voz profética, denunciar a injustiça, anunciar a esperança. Muitos estão perdendo os seus queridos, perdendo para a Covid, para outras doenças. Muitas famílias estão chorando. Estão chorando porque perderam os seus queridos. A igreja precisa se levantar como voz profética, para consolar, para confortar, para abraçar. A miséria está avançando, o desemprego está avançando, o caos existe. Mas nós temos a mensagem de esperança, nós temos a boa nova. Nós precisamos erguer a nossa voz e anunciar a esperança. E eu quero me atentar para esse texto que lemos agora, o texto de Isaías, no capítulo 58. Esse é um texto onde Isaías vem falando a respeito do verdadeiro jejum. Ele vem falando o seguinte: não adianta nada no dia do jejum vocês continuarem caminhando da forma que vocês caminham, com injustiça, sem olhar o próximo, sem atentar para as necessidades do órfão, da viúva, do estrangeiro. Esse não é o verdadeiro jejum. E aí, a partir do versículo 9, ele começa a trilhar um caminho, que eu chamo de caminho da restauração. Ele começa a indicar para o povo qual é o caminho da restauração. A situação não está fácil, não será fácil. Como um profeta que é, Isaías já sabia que um dia a Babilônia iria invadir e iria destruir aquela nação, e iria destruir Jerusalém, iria deixar Jerusalém em migalhas. Mas aqui ele anuncia um caminho de restauração, e esse caminho, essa mensagem, ela é atemporal, ela foi para aquela época, e ela vem sendo atualizada, ela é atual para todos os momentos da história do ser humano, inclusive para nós, nesse momento. Essa mensagem é atual para nós. Aqui há um caminho da restauração. Você concorda comigo que o mundo precisa ser restaurado?
Quando você olha para a situação aí fora, você fala, gente, alguma coisa precisa acontecer. Talvez você está olhando para a sua vida e você está pensando, eu preciso de restauração. Eu preciso de restauração no meu casamento. Eu preciso de restauração na minha relação com meus filhos. Eu preciso de restauração na minha saúde. Eu preciso ser restaurado na minha profissão, na minha carreira. Eu preciso de restauração na minha vida espiritual. Eu estou morto espiritualmente. Pode ser o seu caso. E o mundo à nossa volta precisa de restauração. Então nós precisamos ser restaurados, mas mais do que isso, nós precisamos anunciar a restauração. E num primeiro momento, logo no começo do versículo 9, o profeta diz o seguinte: se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados. O primeiro passo para a restauração é o arrependimento. E o arrependimento, primeiro ele tem o reconhecimento e depois tem a mudança. O arrependimento não é só uma tristeza profunda por algo que você fez de errado. Você fez algo de errado e aí você fica se sentindo culpado, há um remorso, você chora por aquilo. Mas se não houve transformação, se você não mudar a sua postura, se você não mudar a forma como você vem fazendo as coisas, se você não mudar a forma como você vem vivendo, você não se arrependeu. Você só ficou ali com remorso, se sentiu culpado, mas continuou tocando a vida. O arrependimento, ele vem e ele muda a nossa rota. Primeiro há um reconhecimento: olha, eu estou sendo injusto. Olha, eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo maldoso. Eu estou sendo mentiroso. Eu não tenho agido com amor. Eu não tenho feito bem. Eu tenho sido promíscuo. Eu tenho tido maldade das minhas palavras. A minha língua ela é apressada para fazer fofoca a respeito dos outros. Eu tenho sido injusto. Há um reconhecimento. E depois há uma transformação, uma mudança de rota. Eu vou deixar de falar o que eu tenho falado. Eu vou deixar de pensar o que eu tenho pensado. Eu vou deixar de agir da forma como eu tenho agido. Eu vou começar a fazer o bem. Eu vou começar a enxergar o próximo. Eu vou me doar mais em favor do outro. Eu vou reparar as injustiças que eu tenho feito. Eu vou restaurar o meu relacionamento com a minha mãe, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. O arrependimento, ele vem com essa mudança. Esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro passo para o caminho da restauração. É o arrependimento, reconhecer o erro e mudar. No segundo passo do caminho da restauração é que nós somos iluminados. O profeta diz o seguinte: se vocês mudarem de vida, se vocês se arrependerem, deixarem a injustiça de lado, a sua vida começará a brilhar na escuridão. A sua vida sombria será banhada na luz. E sempre mostrarei a vocês o caminho. Olha que interessante. A luz ela vem para quê? Para iluminar. Se está escuro, não sei se você já teve a experiência de chegar na sua casa e está tudo escuro. Como é que você vai? Você vai tateando, porque você não sabe o que tem pela frente. Isso porque é a sua casa, que você sabe mais ou menos onde estão os móveis. Mas você vai ali tateando para não trombar. E muitas vezes tromba. A luz vem para iluminar. E quando ela ilumina, ela mostra o caminho. É isso que Deus disse: eu vou iluminar a vida de vocês. E eu sempre vou mostrar o caminho para vocês. Essa luz vem para nos revelar qual é o caminho. Nós conseguimos reconhecer qual é o caminho. Há aqui um discernimento. No caminho da restauração há um discernimento do que fazer, por onde ir, qual caminho tomar, como agir. A vida é feita de decisões, nós fazemos escolha o tempo todo. O tempo todo nós fazemos escolha. Algumas são automáticas, né?
Algumas a gente nem para muito para pensar, algumas a gente reflete bastante. O que o Senhor está dizendo aqui é que Ele vai iluminar o nosso caminho, para a gente aprender a tomar, para a gente conseguir tomar as melhores decisões, para a gente enxergar qual é o caminho dEle. Quando você estiver em dúvida, Ele vai iluminar o seu caminho, Ele vai mostrar qual é o caminho dEle, você vai conseguir discernir. Você vai falar, espera um pouquinho, não é por aqui, o caminho de Deus é esse. Você vai ter discernimento. Continuando nesse caminho da restauração, há uma reconciliação com o passado. Eu achei muito interessante essa versão que diz o seguinte: vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. O entulho do passado. Nós vamos reconstruir sobre o entulho do passado. Há aqui uma reconciliação com o passado. E muitos de nós, quando olhamos para o nosso passado, nós olhamos com tristeza. Que a gente errou tanto. E a gente fala, Senhor, eu errei tanto. Foram tantos erros, tantas decisões erradas, tantas entregas, tanta mentira, tanta corrupção, e alguns de nós temos profunda vergonha do passado. E aqui, eu não estou dizendo que você vai olhar para esse passado e você vai achar lindo, não. Ele vai continuar sendo um passado triste. Mas aquele sentimento de culpa, ele é retirado. E você olha para aquele entulho todo, você olha para aquele passado, e você pode chamar inclusive de entulho. Porque entulho é algo que não serve para nada, não é verdade? Numa construção, para que serve entulho? Para ser jogado fora. Você vai olhar para tudo aquilo e você vai falar, eu vou reconstruir a partir disso. Vou reconstruir algo novo, algo diferente. Se antes eu tinha algo de desonra, agora vai ser algo de honra. Se antes a minha vida era baseada na mentira, agora ela vai ser baseada na verdade. Os antigos alicerces da sua vida, eles vão ficar embaixo. Não para ficar lembrando toda hora o que você era, mas para mostrar o que Deus fez na sua vida. A transformação que Ele realizou na sua vida. É por isso que a gente não esquece do passado, né? A Bíblia diz que os nossos pecados Deus joga no mar do esquecimento, mas a gente não consegue jogar, né? De vez em quando aquilo volta. E vai continuar voltando até o final da vida. A pergunta é como isso vai voltar? Como algo resolvido, como algo que vem para te encher de culpa, te deixar triste? Tem que voltar como algo resolvido, porque em cima daquilo, eu construí algo novo. Eu construí um altar de adoração ao meu Deus. E agora eu posso entregar algo novo para Ele. E por fim, no caminho da restauração, depois do arrependimento, depois que somos iluminados para reconhecer qual é o caminho certo, depois da reconciliação com o passado, nós entendemos que nós fomos restaurados, porque agora precisamos ser agentes de restauração. Aquele que é restaurado se torna agente de restauração. O texto diz o seguinte: vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Quem é restaurado pelo Senhor é capaz de restaurar qualquer coisa. É capaz de restaurar qualquer coisa. Torna a comunidade habitável outra vez. Se você acha que não tem jeito, eu quero dizer que tem jeito. Tem jeito. Se você acha que o caos, a destruição, se você acha que o seu problema não tem jeito, eu quero te dizer que existe um Deus que restaura todas as coisas. E nós, que temos um encontro com esse Deus, nós nos tornamos capazes de restaurar qualquer
coisa. Restaurar as ruínas antigas, aquilo que foi destruído há muito tempo. Aquilo que foi destruído há gerações passadas. Um país que vem há muito tempo caminhando no jeitinho. Ruínas destruídas no passado podem ser restauradas. Podem ser restauradas. E nós precisamos ser agentes de restauração. A igreja está no mundo porque a igreja é esse instrumento de restauração. O Senhor quer restaurar o mundo e Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a nossa igreja. Ele quer tornar o mundo um lugar habitável outra vez. E para isso nós precisamos nos levantar, meus irmãos, como voz profética. Essa é a voz profética. É a voz que se levanta, denuncia a injustiça, anuncia o juízo, mas oferece a restauração. A voz de Isaías era uma voz que denunciava o pecado, anunciava o juízo, mas também oferecia a restauração. Há uma possibilidade de restauração. Por isso, elimine a injustiça do seu meio. Por isso, comece a agir com justiça. Deixe de fazer fofoca do pecado dos outros. Acolha o vulnerável, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Mude radicalmente, se arrependa do seu pecado. O Senhor quer tornar a comunidade habitável outra vez. E nós, eu e você, nós estamos sendo convidados a erguer a nossa voz, como voz profética, nesse momento, para anunciar a possibilidade de restauração. O Senhor quer restaurar a sua casa. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. Se arrependa. Deixe Ele iluminar a sua vida, para que você perceba o caminho. Deixe que Ele toque a sua vida. Se reconcilie com o seu passado. E se torne esse agente de restauração no mundo. Se a igreja perder a voz profética, nós perdemos tudo. Enquanto nós caminharmos por esse mundo, denunciando o pecado, anunciando o juízo, mas proporcionando restauração, ainda haverá a possibilidade do mundo se tornar um lugar habitável outra vez. Amém?